Sem dúvida, um dos fatos mais importantes que eu cobri na minha carreira como jornalista foi a coligação entre as famílias Raulino e Barbosa para a eleição municipal de 1988. Isso porque essas duas famílias controlavam a política do município de Altos desde o surgimento da cidade. Desde antes eles já disputavam esse poder político e a partir de 1922 eles começaram a disputar o controle da prefeitura municipal, dos cargos políticos de representação estadual no município, até mesmo mandatos de deputado estadual. E parecia impossível, não, mas improvável que as duas famílias se juntassem para qualquer tipo de combinação política, de acordo político, mas foi exatamente o que aconteceu em 1988. Eu trabalhava na época como repórter, editorialista da Rádio São José dos Altos, inclusive era apresentador de programa jornalístico. Era algo improvável de acontecer, até que aconteceu. Foi em 1988, eu estava, na época, tinha um bar atrás da rádio, na Avenida João de Paiva, que era o Bar do Aloísio. Eu estava na rádio, era mais ou menos umas 9 para 9h30, apresentando o programa Músicas e Recadinhos, que eu fazia quando a Elvira não vinha. A Elvira Raulino, jornalista, proprietária da rádio. Quando ela não vinha à noite, eu apresentava esse programa. Era um programa de músicas e recadinhos. A pessoa mandava umas cartas, pedia a música e mandava um alô para os familiares, para os amigos, para a comunidade onde residia. E aí eu fui chamado. O Júnior, Barbosa Júnior, que é filho do Dr. Zé Gil Barbosa. Zé Gil foi prefeito 3 vezes, deputado estadual, representante da política de oposição em nível nacional e também aqui no estado, porque ele era do MDB. Nessa época que ele começou a militar no MDB era o bipartidarismo, né? Só tinha 2 grupos partidários. Era a Arena, que era o partido dos militares, e o MDB, que era a oposição consentida pelos militares. Então o Dr. Zé Gil era filiado ao antigo MDB, que mais tarde se transformou no PMDB. E o Júnior me chamou, vamos lá, porque tem uma notícia para você que é exclusiva, uma notícia importantíssima. Aí cheguei lá, o Dr. Zé Gil estava sentado no Bar do Aloísio, estava tomando lá um refrigerante, uma água gelada e tal, e me convidou para sentar. Eu levei o gravador era um tijolo. Vou deixar uma foto do gravador para você aqui nesse vídeo, para você ver o tamanho do gravador que era naquele tempo que a gente usava. Você tinha que ter força no braço. E aí eu entrevistei, e ele disse, olha, nós estamos aqui nessa entrevista para formalizar, anunciando ao povo de Altos, a rádio era muito ouvida em todo o município e também nos municípios vizinhos, a coligação entre o PMDB e o PDS. O PDS era o partido que era egresso da Arena, controlado pela família Raulino. Então era a junção das famílias Raulino e Barbosa para uma frente política de tentativa de manter a prefeitura municipal sob o controle da família Barbosa. Então Zé Gil era o prefeito, estava lançando seu sobrinho, o Robertinho, né? Roberto Gonçalves de Freitas Filho. O Robertinho também é muito inteligente, era o candidato a prefeito e candidata a vice-prefeita, Dona Lulinha, que era a esposa do Felipe Raulino, Filipão. Então os 2 líderes políticos se unem, as 2 famílias políticas se unem para confrontar a liderança do candidato José Batista Fonseca, que era o candidato principal da oposição, mas também havia um outro problema, não é? Que houve o rompimento da ala liderada por Paulo Barbosa dos Santos Rocha, que era também da família Barbosa, sobrinho do Zé Gil, deputado estadual, fora deputado estadual, mas era secretário de Justiça do governo Alberto Silva e muito querido pelo governador. Então a eleição ela termina se polarizando entre o grupo do Dr. Fonseca, que era do PFL, Partido da Frente Liberal, hoje o DEM, e a candidatura do Robertinho na coligação com os Raulino. Vindo na terceira via, o Paulo Santos Rocha, mas com muita força política, pelo PDC, Partido Democrático Cristão, na época. Era um partido subalterno no Palácio de Karnak, o partido do Dr. Alberto era o PMDB. Diz-se que, se a família tivesse se unido, poderia ter ganho o Dr. Fonseca. Com a desunião familiar, o Dr. Fonseca ganha, que foi eleito prefeito, depois foi prefeito aí, mais 3 vezes, colocou a mulher como prefeita, colocou o César Leal, que era o vereador líder da oposição, líder da situação. Então ele tinha uma liderança formidável. Então o Dr. Fonseca ele se tornaria, a partir de então, a maior força política do município, derrotando e desbancando as 2 famílias, Raulino e Barbosa. E essa matéria foi uma das mais importantes porque ela registra essa coligação que depois se repetiria no ano de 2000,
e seria vitoriosa em 2000 com a eleição da Elvira como prefeita e o doutor Antônio Francisco Gil Barbosa como candidato a vice. Mas a primeira vez em que ela aconteceu, em 1988, a coligação política entre os grupos Raulino e Barbosa, nós registramos através da Rádio São José dos Altos e do Jornal da São José. Eu coloquei um trecho ainda no programa, à noite, trechinho da gravação, e no dia seguinte eu fiz o primeiro noticiário, a São José está ligada no mundo às 8 horas também, com uma pequena notícia chamando para o Jornal da São José ao meio-dia a entrevista do Dr. Zé Gil, em que ele falava sobre a coligação. Depois eu entrevistei Filipão, que era o Felipe Raulino, várias pessoas ligadas à política de Altos para analisar esse momento e essa coligação. Então, nosso vídeo de hoje, uma das reportagens interessantes que eu produzi, Tônio Rodrigues, Além da Notícia.